Boa noite, boa noite a todos. Vamos chegando que a gente vai começar uma live fantástica, como modificar crenças limitadoras. Esse é um assunto interessante, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Agora exatamente 8 horas e 5 minutos, dando início a essa live. Que agora as lives, as megas aulas, tá? Que eu estava dando antes de terça-feira, mudaram. Nós daremos as aulas às quartas-feiras. Então, toda quarta-feira, nós temos aqui um encontro no YouTube e hoje, exclusivamente, estou fazendo aqui no Instagram. É uma experiência nova, tá bom? E eu recomendo vocês assistirem essa aula hoje, que vai ser como modificar crenças limitadoras, tá? Eu não tenho certeza se essa aula ficará gravada, então aproveitem essa oportunidade. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Aqui, ó, já está chegando aqui uma galera. Maria, Passos Mari, a Dani, seja bem-vinda. Bunny Bert chegou aqui também, seja bem-vinda, minha amiga. Falou comigo esses dias lá no direct. Deixa eu ver aqui. Maria Dilce Barbosa, Auri.auri, Valmir Reginaldo, Flávio 8461, Pedro da Banca, Terapeuta Cláudia, seja bem-vinda, Patrícia Holanda, Pedro, aí sejam todos bem-vindos. E olha só, boa noite Maria Dilce Barbosa, sejam todos aí bem-vindos. E boa noite aqui o pessoal que está no YouTube, Alex, meu amigo, boa noite, seja bem-vindo. Pessoal, todos nós temos crenças, tá? Todos nós temos crenças e esse é o assunto hoje. E nós vamos falar sobre como modificar crenças limitadoras. Mas para a gente poder alinhar um pouquinho aqui... esqueci de perguntar. Pessoal do YouTube, me responda, por favor, se vocês estão ouvindo bem o som da minha voz, por gentileza, e do Instagram também. No Instagram eu estou usando o microfone, no YouTube não tem microfone, está direto no computador, e eu preciso saber se o som está bom, tá? As pessoas dizem que o som é mais importante do que a imagem, porque tem muita gente que vai fazer alguma coisa, tem muita gente que vai jantar, vai lavar uma louça, vai para a varanda olhar a paisagem aí, e costuma escutar o som mais do que olhar. Legal, o pessoal do Instagram está dizendo que o som tá bom, que o som tá legal, que bom. Cláudia, obrigado, está ótimo o som, muito obrigado a todos vocês aí que contribuíram. E aqui no YouTube também. Ótimo, então vamos dar sequência. Vamos alinhar primeiramente, gente, tá? Alguns que estão aqui assistindo são terapeutas, outros não são terapeutas, tá? Tem pessoas que têm mais experiência no assunto de crenças, tem pessoas que não fazem ideia do que é realmente uma crença. Outro dia eu estava falando com uma pessoa sobre crença, e ela falou, eu tenho algumas crenças sim, afinal de contas eu vou na igreja, eu vou à igreja. E é importante deixar claro que não tem nada a ver com religião ou com igreja o que eu estou falando aqui. Quando eu falo crenças, é muito simples, tá? Então nós vamos alinhar aqui para que você, terapeuta, e você que não é terapeuta, entenda da mesma forma e saiba o que eu estou querendo dizer. Primeira coisa, o que são crenças? O que o Ricardo aqui está querendo dizer como crenças? É muito simples, eu já disse isso algumas vezes e vou viver dizendo. Crenças são pensamentos, isso mesmo. Olha como é simples. Crenças são pensamentos. Que tipo de pensamentos? Aqueles que te geram uma sensação de certeza. Quando você faz uma pergunta para alguém e a pessoa fala, não vou lá não. Por quê? Não vou lá não porque as festas lá são muito chatas. Ou seja, você convidou a pessoa para ir para uma festa, mas ela diz que não vai, porque as festas naquele local são muito chatas. Isso é uma crença. Eu não estou dizendo que a festa é chata ou não é chata, não estou discutindo sobre isso. Estou dizendo que a pessoa acredita fielmente
ela crê, ela pensa que aquela festa é chata e ela tem uma sensação muito forte do quê? De certeza. Então, crenças são pensamentos que geram uma sensação de certeza. Você pode, se quiser, ter um caderninho aí, ó. Eu tenho um caderninho, tá? Pequenininho aqui, onde eu anoto as minhas coisas. Eu também assisto live de outros colegas, eu também faço cursos. Toda terça e quinta eu faço um curso. Eu sou aluno de um curso online, onde é uma mentoria ao vivo. E eu faço minhas anotações aí, ó. Eu faço minhas anotações. Você pode fazer anotações porque quando você faz anotações, você está aprendendo de uma forma diferente. Uma coisa é você escutar o que eu estou falando. Outra coisa é você anotar. Você usa a sua cognição para o aprendizado. Outra coisa é você chegar para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos depois e explicar o que eu estou te explicando, seguindo as anotações. Quando você explica, quando você ensina, aí sim, você retém em média 90%, 95% do conteúdo com você, quando você explica para alguém. Então já está uma dica aí, porque tem gente que tem uma crença que é a seguinte: ah, eu não consigo aprender. Ah, isso é muito difícil. Ricardo, como que você consegue aprender essas coisas que você ensina? Ah, sim, eu aprendo lendo ou assistindo cursos online ou presenciais, que foi o que eu já fiz na minha vida bastante. Depois eu anoto o que eu aprendi, 1, 2 vezes, e depois eu explico. Veja bem, agora eu estou explicando para vocês. Então, nesse momento, eu estou mais uma vez aprendendo da forma mais poderosa que existe. Por isso que eu tenho uma crença de que funciona o conteúdo, o aprendizado e de que eu vou assimilar qualquer informação. Porque eu tenho um método para isso. E você pode usar também, é simples. Escutar, anotar e explicar para alguém. Também tem a prática, você praticar para você. Isso é muito importante. Tá bom? Então, olha só, se você anotou aí, se você anotou no seu caderninho aí ou no seu bloquinho, isso é muito importante, porque depois fica fácil de você lembrar, de você chegar aí na sua família, no seu ambiente de trabalho e falar assim: olha, pessoal, crenças são pensamentos que geram uma sensação de certeza. Uau, o pessoal vai achar muito legal, o pessoal vai achar bonito esse seu jeito de explicar. E outra é a verdade, faz todo sentido no mundo. Então, quando uma pessoa acredita em algo, simplesmente ela crê em algo e ela tem uma sensação de que é daquele jeito, ponto final, isso é uma crença. E claro, a gente vai falar disso aqui hoje. As crenças podem ser facilitadoras, sim. O que são crenças facilitadoras? Aquelas coisas que você acredita e que facilitam a sua vida, te impulsionam. E também as crenças podem ser limitadoras. O que são crenças limitadoras? São coisas que você acredita, sensações que você tem que limitam a sua vida. Quer ver um exemplo aqui? Hoje mesmo, eu atendi pelo WhatsApp, né? Recado. Uma moça falando: Ricardo, que alegria falar com você. Ricardo, eu tenho uma questão que eu preciso resolver. Eu quero dirigir. Eu tenho carteira de motorista, mas eu quero dirigir. Mas eu tenho muito medo. Eu já sofri um trauma, eu já sofri um acidente quando eu era adolescente. E por conta disso, quando eu vou sair na rua, eu tenho certeza que eu não vou conseguir dirigir. Eu imagino que não vai dar certo. Eu fico pensando nos acidentes. Olha o que ela falou para mim, essa moça. E eu tenho certeza que não vai dar certo. O que essa moça tem? Uma crença limitadora de que ela não consegue dirigir. Ela fielmente acredita nisso. E eu falei para ela: vamos fazer um atendimento. Um atendimento pode ser o suficiente para te ajudar nesse processo. Algumas pessoas precisam, às vezes, de 3 ou 4 atendimentos, 1 por semana. Uma sequência de ferramentas, de exercícios, hipnoterapia, para modificar algumas questões internas. Outras pessoas, em um encontro, conseguem destravar algo, virar uma chavinha, e conseguem praticar dirigir
sem um medo limitador, ficar numa boa. Mas aí, olha que interessante. Eu falei para ela, passei o preço, ela tinha condições, e aí ela disse assim, mas será que vai dar certo? Eu falei, você precisa se permitir para descobrir. Como você vai descobrir? Mas eu tenho a impressão que eu não nasci para isso. Eu falei, você nasceu para isso? Sim, eu tenho certeza. Tanto é que você tirou carteira de motorista. Resumindo, cada vez que eu colocava uma situação para ela de possibilidade, ela inventava uma desculpa de que ela não poderia. Ou seja, a crença nela era muito forte. A gente vai falar mais disso, tá? Ou seja, a crença limitadora impede que a pessoa siga em frente, dê um passo importante. Ela fica presa num ciclo, ela fica presa nos próprios pensamentos. Tudo bem? Tá fazendo sentido? Agora, uma coisa importante que eu vou dizer aqui para vocês, tá? Uma coisa importante. Se eu perguntar para vocês assim, toda crença uma parte da crença é facilitadora e uma parte das crenças são limitadoras, vocês vão me responder que sim, porque eu já disse isso para vocês. Tudo bem? Fechou aí? Agora, se eu perguntar assim, será que todas as crenças são limitadoras? Será que todas as crenças são limitadoras? Veja bem, eu acabei de perguntar para vocês sobre crença, acabei de explicar que nós temos crenças limitadoras e facilitadoras. Mas se eu perguntar, será que todas as crenças são limitadoras? Qual é a sua resposta? Todas as crenças são limitadoras? Olha só, já é uma chamada oral aqui. Quero ver se você prestou atenção na aula. Vamos ver. Enquanto eu tomo água aqui, estou aguardando a resposta no YouTube e no Instagram. Vamos lá. Ferraz Matilde, boa noite. Aqui, ó, Ferraz Matilde, eu mudei de cidade, estou com medo de dirigir. Ferraz Matilde diz que não, que eu perguntei se todas as crenças são limitadoras. Ela disse que não. O Pedro da Banca diz assim, que sim. Olha aqui, tá empatado por enquanto, hein? Todas as crenças são limitadoras? Uma pessoa diz que não, outra diz que sim. Vamos lá. Quero ver quem mais vai responder para eu ter certeza. Pessoal do YouTube também, vamos lá. Um abraço, Rutilene, minha amiga, Adelaide, Yara, Alex, Dalton, de Curitiba, perfeito. Ok, vamos lá aqui. Olha só. Eu escolho o X e deixo o outro. Beleza, mas eu quero saber se todas as crenças são limitadoras. Será que isso faz sentido? Respondam aí para mim. Sim ou não? Simples, tá bom? Todas as crenças são limitadoras? Sim ou não? E aproveitem, eu vou pedir um favor para vocês. Aqui embaixo, ó, tem um aviãozinho. E no YouTube também. Compartilhem agora aí com algumas pessoas. Compartilhem, tá bom? Vocês vão estar ajudando outras pessoas, porque esse assunto aqui hoje é muito interessante. Tá bom? Então compartilhem agora aí. Olha só. Então muita gente diz que todas as crenças são limitadoras. Olha só, praticamente metade, tá? 50%. Tem gente falando que não, tem gente falando que sim. Mas deixa eu responder para vocês. Nós temos crenças limitadoras, aquelas que limitam a nossa vida. Nós temos crenças facilitadoras, aquelas que facilitam a nossa vida. Por exemplo, eu vou pegar o carro e vou viajar amanhã. É certeza que eu vou dirigir bem? Sim, é certeza que eu vou dirigir bem. Eu, Ricardo. É certeza, é mais certeza do que o sol vai nascer. Então isso existe muito forte em mim. Uma crença de que eu vou dirigir muito bem. Porque eu estou muito acostumado a dirigir. Dirijo desde os 13 anos de idade e eu acho uma coisa muito fácil. Então isso é uma crença facilitadora. Mas ao mesmo tempo, todas as crenças, olha que interessante, todas as crenças elas são limitadoras. Como assim, Ricardo? Você acabou de falar que crença facilitadora te impulsiona e limitadora te limita, mas toda crença é limitadora? Sim, toda crença é limitadora em algum contexto.
Porque olha só que interessante. Quando eu digo assim, eu, Ricardo, eu pego o carro e dirijo com facilidade. Eu sei disso, eu tenho certeza. Essa também é uma crença limitadora. Porque ela limita a incapacidade do Ricardo Reis. Ela limita a possibilidade de aparecer medo. Ela limita qualquer dúvida que possa aparecer ao meu próprio respeito sobre dirigir. Entende o que eu quero dizer? Então, quando você tem uma crença facilitadora, ela também é limitadora. Uma crença facilitadora também é limitadora, porque ela limita coisas desagradáveis na sua vida. Eu vou fazer essa live aqui, então eu tenho a crença de que tá tudo bem, de que eu vou fazer a live tranquilo. Eu tenho essa crença. Então essa crença facilitadora que faz com que eu faça a live limita o medo de aparecer na minha vida. Limita a insegurança de aparecer aqui na minha presença. Você entende isso? Ficou claro para vocês? Toda crença limitadora, toda crença facilitadora limita dificuldades de aparecerem na sua vida. Então, de certa forma, toda crença é limitadora. A diferença é que algumas limitações são ótimas você ter. A limitação de medo, a limitação de incapacidade, quando você não tem nada disso, isso é ótimo. E para algumas pessoas acontece o contrário. A vida delas fica cheia de medo, fica cheia de limitações, cheia de insegurança. Entender em relação a isso faz sentido até aqui? Fez sentido? Respondam aí para mim, para eu ter um feedback, para eu acompanhar. Vamos lá, tá? Agora uma coisa muito importante. Muito importante. Existem crenças que são conscientes, existem crenças que você não percebe que tem, que são inconscientes. Existem crenças que você claramente diz assim: ah, eu não consigo, é muito difícil, eu não consigo dirigir um carro, eu não consigo falar uma nova língua, eu não consigo falar em público, eu não consigo me expressar muito bem, eu não consigo me expor ao público. Você acredita nisso, você tem uma sensação desagradável em relação a isso. Então existem crenças nesse nível. Quem aí tem alguma crença consciente? Peraí, o que é consciente? Eu sei que eu tenho uma crença limitadora. Escreva aí, qual é a crença limitadora que te acompanha, que te persegue? Algo que você acredita que você não consegue. Escreve aí no chat aí do YouTube. Escreve aí também no Instagram, que hoje eu estou fazendo a live no YouTube e no Instagram. Aqui, ó, o Fernando Ribeiro escreveu: há crenças limitadoras, mas também há crenças fortalecedoras. Sim, o que o Fernando chama de crenças fortalecedoras, eu chamo de crenças impulsionadoras, crenças facilitadoras. Dá na mesma, o objetivo é o mesmo. Mas todas as crenças são limitadoras, porque elas limitam algo. As crenças limitadoras limitam coisas boas, e as crenças facilitadoras limitam coisas ruins na sua vida. Não aparecem as coisas ruins porque você acredita fielmente naquilo. Tá? Vamos lá. Eu tenho a crença, o Pedro escreveu aqui, ó. Eu tenho a crença que é difícil dirigir. Essa é uma crença consciente. O Pedro tem a consciência de que ele acredita que é difícil dirigir. E isso é um perigo, Pedro. Sabe por que é um perigo? Se você acredita que é difícil dirigir, essa crença, ela acaba tendo uma vida própria. E ela se manifesta em outras áreas da sua vida sem você perceber. Eu disse sem você perceber. Então acaba tendo outras crenças inconscientes, ou seja, eu nem percebo que eu não acredito em mim em algumas situações. E isso acaba limitando a minha vida. Entende?
Crença de que não tenho mais capacidade de mudar de trabalho. O Alex colocou aqui. Primeiro lugar, parabéns, Alex, por expor. Exige coragem você falar esse tipo de coisa. Tem gente que às vezes tem crenças e não apresentam porque ficam preocupadas com isso. E você tem muita coragem de dizer algo que acontece com você. Parabéns. Tá? Mas veja bem, é um pensamento do Alex. É um pensamento que gera nele uma sensação de certeza. Mas não é certeza. É uma sensação de certeza. Eu tenho a crença de que o Alex Dias consegue trabalhar em qualquer outro lugar que ele queira. Simples assim. Tá bom? Eu tenho essa crença. Eu acredito nisso. Tudo bem? Deixa eu ver aqui se mais alguém escreveu alguma coisa. Giovanni Forquim, mestre Ricardo, quando virá para São José dos Campos? Ah, que legal! Se der, logo eu estou aí fazendo um curso. Tá bom, Giovanni? Um abraço para você, meu amigo. Já fiz um curso aí e foi muito legal. Você estava presente, se eu não me engano, não é verdade? Foi muito bacana. A Paula está dizendo que está travado o vídeo. Eu não sei se está travado ou não. Puxa vida, que coisa. Ô Dani, pega para mim o fio ali, por favor. Deixa eu ver se vai funcionar melhor. Estou pedindo ajuda da minha esposa porque travou o vídeo no YouTube. Eu quero ver se o fio vai resolver. Eu esqueci do fio. Vamos lá, pessoal. Espera um pouquinho. Isso, traz aqui para mim, por favor. Espera aí só um pouquinho, pessoal. Deixa eu ver se vai destravar. Para o pessoal do YouTube aqui. Estou conectando um fio aqui. O que facilita a transmissão. Aí, eu acho que agora vai, pessoal. Vamos ver. Então, ó, no YouTube está travado. Por isso eu fui no Instagram, o Alex está dizendo. Pois é. Obrigado, Alex. Vamos ver aqui. Eu coloquei aqui o fio no YouTube para a gente poder fazer de uma forma melhor. Vamos ver se vai funcionar. Espera aí que eu estou fazendo aqui essas alterações. Então percebam, pessoal, do Instagram por enquanto, que o YouTube eu estou arrumando aqui. Percebam a diferença entre uma crença limitadora, uma crença facilitadora. A crença facilitadora ou a limitadora, elas podem ser conscientes ou podem ser inconscientes. Você acredita em coisas, mas você nem percebe. Porque aquilo está lá na sua mente. Aquilo está lá profundo na sua mente. E isso pode fazer uma grande diferença. Ok? Agora, para poder fazer algumas mudanças, quando você tem uma crença, como que faz uma mudança de uma crença? Ou seja, eu tenho uma crença facilitadora, eu tenho uma crença limitadora, aliás, mas eu quero ter uma crença facilitadora. Como que eu faço isso? Uma das coisas que as pessoas fazem, tá? Uma das coisas que as pessoas fazem muito e que impede essa mudança é simplesmente ter medo de sentir dor. Sim, tem gente que tem medo de sentir dor. A gente vive fugindo da dor. Quando aparece um problema, quando aparece uma dificuldade, quando aparece uma situação na nossa vida, a gente quer fugir da dor. Esse é um dos detalhes que atrapalha demais as pessoas a não conseguirem transformar uma crença limitadora para facilitadora. Simples assim. Ô Ricardo, mas eu devo gostar de dor? Não, não é isso. Mas você deve aprender com a dor. Tudo que você foge, tudo que você resiste, persiste. Entenderam? Tudo que você resiste, persiste e te atrapalha demais. Se tem algum pensamento intrusivo te incomodando, simplesmente o fato de você querer fugir do pensamento
ele vai ter forças e vai persistir. Vai conseguir te afetar, vai conseguir te derrubar. Então, uma das maneiras de você mudar algo que você acredita que não é capaz, ou seja, uma crença limitadora, é você se permitir sentir alguma dor, aprender com aquilo, e aí você vai superando aquilo. Vou dar o exemplo aqui novamente, que tem gente aí que tem medo, né? Medo de dirigir. Simples assim. Então você vai praticar. Você vai pegar o seu carro e vai dar uma volta no quarteirão. Mas você está com medo de dirigir. E o medo é uma dor, aquilo te incomoda. Por causa do medo, você deixa para depois, você procrastina, você não vai dirigir. Então aquela crença, ela vence você, ela te derruba. À medida que se você se permitir sentir aquela dor, você vai conhecer aquilo mais de perto e você vai fazer algo chamado dessensibilização. O que é dessensibilização? Você vai se acostumando com aquela dor vai diminuindo, você vai praticar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 50 dias, e aí você acaba dessensibilizando. Você acaba se acostumando com a dor e a dor fica menor. As pessoas que conseguem superar uma situação difícil, algo que elas não acreditam e elas vão lá, elas persistem, elas têm maiores chances de se darem bem, porque elas estão conhecendo aquela dor. Elas estão se familiarizando com aquela dor, mas aquela dor não fica para sempre. Incomoda, dói, mas eu abraço aquilo e eu acabo transformando uma crença limitadora em crença facilitadora. De que forma? Nossa, eu pratiquei durante 100 dias volante e quer saber? O medo, a dor diminuiu. Pessoal que está no YouTube, eu não sei o que aconteceu, mas está muito ruim a transmissão, não sei o que é, tá? A internet aqui é boa, infelizmente não vai rolar no YouTube. Depois eu vejo se eu subo aqui esse vídeo para o YouTube. Então eu estou encerrando lá no YouTube, tá bom? Tá? Então fiquem aqui no Instagram mesmo, paciência. Alguma coisa aconteceu e que atrapalhou lá no YouTube. Não sei o que é, paciência. Tá? Então é muito importante. Às vezes algumas pessoas elas querem, olha só, alcançar um objetivo e é normal. Elas acreditam que vão se sentir felizes alcançando o objetivo, mas elas não pagam o preço do caminho, da trajetória, do percurso, da jornada, que muitas vezes não é fácil, é dolorido. Sim, é dolorido. Mas essa dor não vai matar, essa dor não vai destruir a vida da pessoa. Essa dor vai passar se a pessoa se permitir sentir a dor, insistir. Ela vai se acostumar, ela vai crescer, ela vai desenvolver uma habilidade de resiliência. Isso vai fazer diferença na vida dela. Mas a maioria das pessoas, pessoal, a maioria das pessoas não querem sentir a dor. É muito parecido, sabe com o quê? É muito parecido com quando você está fazendo academia, atividade física. Eu estou fazendo academia, eu estou indo algumas vezes na academia com a minha esposa. A gente vai junto numa academia aqui perto. E o que acontece? Eu vou lá, aí eu pego um dia, eu faço alguns exercícios. Eu tenho uma crença limitadora. Será que eu vou conseguir mesmo atingir o peso ideal? Será que eu vou ficar mais forte? Vou desenvolver aqui um músculo mais forte? Ficar mais bonitão, mais forte? Será? Eu tenho dúvidas sobre isso. E outra coisa, eu vou lá, eu faço exercício, dói. Dói, porque dói o músculo. Dá uma sensação desagradável de impaciência quando eu estou fazendo o exercício devagar. E aí eu penso, puxa vida,
Tá doendo na alma, tá doendo no corpo, porque eu estou fazendo exercícios. E no dia seguinte fica dolorido. Aí passa aí de repente 1 mês e meio, 2 meses fazendo exercício, você viu uma mudança, uma melhora. Você estava com certo peso e aí diminuiu o peso. Opa, mais qualidade de vida. Você se sente mais disposto quando acorda de manhã, se sente mais feliz. Ou seja, você começa a ver algum resultado. Mas lembre-se, para alcançar isso, eu senti alguma dor no processo. Não foi algo fácil que eu fui lá, apertei um botão e pum, agora eu tenho o peso ideal e estou mais forte, estou mais disposto. E a maioria das pessoas ficam esperando isso. Não vai rolar de jeito nenhum. Não vai rolar. Agora, claro, uma coisa importante que eu preciso falar aqui para vocês sobre mudar, tá? Transformar, modificar uma crença limitadora para facilitadora. Eu disse aqui sobre você persistir em algum tipo de dor, porque isso vai dessensibilizar, isso vai te ajudar. Mas existem também 2 maneiras de você fazer isso. A primeira maneira, tá bom? A primeira maneira é você identificar, não é fácil, tá? Eu recomendo você fazer isso através de um atendimento online. Pode ser comigo, eu faço atendimento, vou te atender com o maior prazer. Ou pode ser através de algum curso de programação neurolinguística. O que vai acontecer? Você vai identificar como funciona o seu próprio pensamento. Todos nós temos pensamentos. Todos nós pensamos de uma forma diferente um do outro. O seu vizinho pensa de um jeito, a vizinha pensa de outro jeito, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, filha, esposo, esposa pensam de outro jeito e você pensa de um único jeito, do seu jeito. E existem pensamentos, imagens, sons, movimentos dentro da sua mente que impedem você de dar um primeiro passo e fazer alguma coisa. É como se fosse um gatilho. É como se fosse um pontapé inicial. É um tipo de pensamento que pode ser bem claro para algumas pessoas, mas para outras é muito sutil. É escondidinho, por isso a importância de algum profissional para te ajudar nisso. Esse pensamento, quando você identifica, quando você aprende a identificar esse pensamento, uma vez que você identificou esse pensamento, você consegue, através de alguns exercícios, seja de hipnoterapia ou de programação neurolinguística, você consegue mudar essa imagem interna. Você consegue mudar esse registro que existe na sua cabeça. E aí a sensação de incapacidade, a sensação de inferioridade, tá? Eu vi aqui que tinham comentado até sobre inferioridade, tá? Deixa eu ver aqui. Foi a Dani, se eu não me engano, ó. Crença de inferioridade em relação às outras pessoas. Isso, tem gente que tem uma ideia, igual a Dani comentou aqui, a Dani Berti, tem uma ideia, tem um pensamento, tem um registro, uma sementinha aqui dentro da sua mente, tá? Que faz com que você acredite que você é inferior aos outros, quando na verdade você não é inferior aos outros. Esse pensamento faz você se sentir inferior. É diferente. Tem gente que se sente incapaz, tem gente que se sente inferior, tem gente que se sente feia. Tem gente que se sente feia. Já atendi muitas mulheres bonitas, realmente bonitas fisicamente, e que se sentiam feias, diminuídas, sofriam. Olha aqui que interessante. Uma ideia, um pensamento que fica martelando uma crença de que a pessoa é inferior, de que a pessoa não é bonita, de que a pessoa não é capaz. E, na verdade, quando você aprende a identificar essas imagens direitinho, existem exercícios que você consegue modificar isso para que você comece a se sentir o contrário. Agora eu estou me sentindo mais capaz. Ricardo, algo dentro de mim mudou, estou me sentindo mais bonita, minha autoestima aumentou.
Tem gente que tem autoestima baixa. A pessoa tem uma autoimagem, um pensamento, uma crença de que ela não é capaz de muitas coisas, que ela não vai conseguir realizar, que ela não vai seguir em frente. Às vezes você pensa em você e aparece aí uma foto na sua mente, na sua cabeça. Quando eu penso em mim, é interessante. Eu me imagino assim, como eu estou agora, eu estou me vendo. Eu me imagino, claro, careca, não me imagino cabeludo nunca. Mas eu me imagino sorridente, protegendo a minha família. Eu sou muito protetor, sou cuidadoso com a minha esposa, com as minhas filhas. Eu acho que até exagero, eu passo do ponto, tomo algumas broncas por causa disso. Não precisa tanto. Mas esse é meu estilo, esse é um valor meu. Então eu tenho uma ideia minha assim. Uma pessoa feliz, sorridente, igual vocês estão vendo aqui, e com a família. Minha família está presente no meu pensamento. Isso me deixa feliz, a minha autoestima aumenta. Tem pessoas que quando eu pergunto, quando você fecha os olhos e pensa em você, o que aparece? Outro dia eu conversei com um rapaz elegante, boa pinta inclusive, tem uma vida financeira boa. Ele falou, Ricardo, a imagem que eu tenho minha é como se fosse assim de um mendigo. É de alguém que está na rua precisando de ajuda, precisando de dinheiro. Então olha que bizarro, o camarada se veste bem, o camarada tem dinheiro, tem um bom trabalho, mas ele se enxerga mal vestido, ele se enxerga dependendo dos outros, ele se enxerga sendo prejudicado. O que é mais forte? Você faz ideia? O que acontece aqui fora ou o que acontece aqui dentro? É mais forte o que acontece aqui dentro, eu posso garantir. Porque o que acontece aqui dentro, no seu mundo interno, o seu cérebro, a sua mente, entende como verdade absoluta. E ela vai fazer de tudo para alcançar aquilo, para realizar aquilo que você está imaginando. Por isso a importância de você aprender a identificar as imagens internas que existem sobre você mesmo ou você mesma, identificar e aprender a mudar. Para isso existem vários exercícios, tá bom? São exercícios delicados, que são feitos sob medida, muitas vezes em cursos online ou mesmo em atendimento, tá? A mesma coisa acontece quando uma pessoa tem muito medo de alguma coisa. O medo está do que acontece aqui fora? Não. O medo está do que acontece aqui dentro. As ideias que rolam dentro da cabeça da pessoa. Por falar em medo, antes que eu me esqueça, deixa eu divulgar uma coisa importante aqui para vocês, tá bom? Deixa eu divulgar uma coisa importante para vocês. Segunda-feira, agora dia 21, nós vamos começar um trabalho chamado 7 dias sem medo. Desafio 7 dias sem medo. Tá? E eu vou colocar informações, é gratuito, tá? Não é cobrado nada durante esses 7 dias sem medo. Eu vou fazer algumas lives, provavelmente no YouTube, no Instagram, mas quem tiver no grupo VIP vai ter informações privilegiadas que eu não consigo entregar aqui no Instagram ou no YouTube. Espero que o YouTube funcione direitinho. Então eu convido vocês a entrarem no grupo. Ele vai durar apenas 7 dias, pouco tempo, onde todo dia eu vou dar informações privilegiadas e vou falar sobre as lives, tá bom? Então é muito importante porque ali eu quero passar algo realmente para ajudar a transformar a vida de vocês e das pessoas próximas a vocês, cada um de vocês, através desses 7 dias repetidos, 7 dias consecutivos. E é muito fácil para você entrar. Na bio do meu Instagram tem um link. Quando você vai na bio, lá no perfil do meu Instagram, tem um link, você clica, você já vai entrar num grupo novo. E é um grupo silencioso. Não tem essa de ficar perturbando, te incomodando, não. Tá? Uma coisa mais moderna. Um grupo silencioso, onde você vai receber apenas o conteúdo que vai contribuir com a sua vida. E depois eu vou querer um feedback, claro, de vocês todos, dizendo o que é que mudou, o que é que vocês acharam mais prático, mais fácil,
porque eu vou ensinar muita coisa, muita técnica, realmente sem me economizar, tá? Vou caprichar durante esses 7 dias aí. Desafio 7 dias sem medo, tá? Tá dado o recado. Agora eu vou passar para vocês uma outra maneira, algo que eu nunca ensinei, isso eu costumo usar mais porque é uma coisa muito forte, eu costumo usar mais em atendimentos, tá bom? Mas eu vou comentar assim por cima um pouco, tá? Eu falo muito sobre as técnicas de hipnose, programação neurolinguística para modificar os registros, tá? Os pensamentos, as crenças que você identifica. E é possível fazer isso. Mas existe algo também que é muito poderoso, que é você aprender o contrário. Presta atenção nisso, ó. Você aprende ao contrário, a não se identificar. Olha que interessante. Você aprende a não se identificar com o seu pensamento. Uma coisa são algumas técnicas que eu ensino para você se identificar com o pensamento e mudar. Mas tem pessoas que têm dificuldade em se identificar com o pensamento e mudar. Sim, tem pessoas que têm mais dificuldade. Então existe algo diferente que é muito poderoso, não dá para ensinar aqui, eu utilizo mais em atendimento, que é você não se identificar com os seus pensamentos. Como assim, Ricardo? Como assim não me identificar com os meus pensamentos? Olha só, você tem uma mão, você também tem outra mão, você tem um nariz, você tem uma garrafa. Então você tem essas coisas, você não é a sua mão, você não é a outra mão, você não é o seu nariz. Você é algo que você nem sabe explicar o que é. Vamos chamar de uma essência. Você é uma essência. E você tem a sua mente. Então entenda, da mesma forma que você tem a sua mão, você tem a sua mente. Mas, isso é importante, ó, você não é a sua mente. Você não é a sua mente. Ou seja, passam pensamentos, passam ideias na sua cabeça e você fica olhando demais para isso muitas vezes e você sofre como se fosse um filminho passando na sua cabeça. Os pensamentos geram emoções e você sofre com essas emoções. Pensamentos intrusivos, crenças limitadoras, você fica pensando sobre o que não é capaz e pensa demais e você sofre com os próprios pensamentos. É porque você se identifica demais com os seus pensamentos. Olha só, amo seus vídeos no YouTube. Obrigado aqui, eu sou Mônica Rejane. Obrigado, Mônica, um abraço para você, viu? Obrigado pelo carinho. Obrigado a todos vocês. Então, olha só, você não é o seu pensamento, você é algo muito maior. Você é algo muito mais poderoso que você nem se conhece ainda. Mas você acredita que você é os seus pensamentos, por isso sofre. Então agora eu estou falando de outra coisa aqui. Uma coisa é você identificar os pensamentos e aprender a mudar os pensamentos. É possível. Outra coisa é você aprender também a se isentar dos pensamentos. Outra coisa é você também aprender a não se identificar com os pensamentos. Porque você não é os seus pensamentos. Você é algo muito maior. Você tem pensamentos. E esses pensamentos, muitas vezes, nem são seus. Esses pensamentos, muitas vezes, são ideias que foram colocadas na sua cabeça sem você querer. Como se fosse um terreno baldio, né? Acho que é assim que se fala. É um terreno aberto, esses terrenos que você vê na rua, que você quer comprar o terreno para construir uma casa. Aí as pessoas vão passando e começam a jogar coisas no terreno. Na maioria das vezes as pessoas não jogam dinheiro no terreno, não jogam lá algo legal, algo bom, ninguém joga um carro novo no terreno. Normalmente as pessoas jogam um lixo no terreno, um pedaço de madeira velha, uma janela quebrada, algumas coisas que não vão servir muito. Então imagina que você é esse terreno e quando você nasceu você era um terreno limpinho, sem nada dentro.
E à medida que o tempo foi passando, outras pessoas, muitas vezes até sem maldade nenhuma, com boa intenção, começaram a pôr alguns conteúdos dentro desse terreno. Que terreno é esse? É a sua mente. E aí você passou a ter pensamentos. Você passou a ter pensamentos intrusivos, desagradáveis, você passou a ter crenças limitadoras, conscientes ou não. E esses pensamentos, olha que legal, não são você. Muitos desses pensamentos nem são seus. Você apenas, olha só que legal, que interessante, ó. Você apenas está condicionado ou condicionada a ficar conectado ou conectada com seus próprios pensamentos. Por isso você fica preso e sofre, por isso você fica presa e sofre com o quê? Com os seus próprios pensamentos. Sabe, eu não vou falar aqui de religião, não é isso, tá? Não vou falar de religião. Mas eu acredito fielmente que quando Jesus Cristo diz o seguinte sobre o reino dos céus, o reino dos céus são os seus próprios pensamentos. O reino dos céus é dentro da sua cabeça, dentro da sua mente. E o inferno, desculpa, falei inferno até tossi. E o inferno também. A gente tem a mania de pensar que o reino dos céus, que o inferno é assim, um lugar onde eu vou chegar, um local geográfico. Eu vou morrer, eu vou para um local. Tudo bem, sem problema. Tem gente que acredita fielmente nisso e tudo bem. Eu sei que o reino dos céus está dentro de cada um de nós. E o reino dos céus é a maneira como você pensa, a maneira como você vê o mundo e principalmente a maneira como você sente o que você vê, o que você pensa. Tudo aqui, o reino dos céus está aqui dentro. Se o seu olhar for bom, todo o seu corpo é bom, tudo em sua volta é bom. Se o seu olhar for mal, o seu corpo é mal, tudo à sua volta é mal, você vê o mundo de forma feia. E tudo isso tem a ver com crenças que facilitam a sua vida e crenças que limitam a sua vida. São as imagens internas. Então, olha só, não quero complicar, tá? Não quero que pareça uma coisa difícil. A gente vai falar muito mais sobre isso. Mas você tem duas maneiras de lidar com o que acontece aqui dentro. Primeira, entender o que você precisa fazer para modificar os pensamentos. Existem técnicas e estratégias para você modificar alguns pensamentos, algumas crenças, para você diminuir o medo, a angústia, a ansiedade, insegurança, para que você siga em frente, tenha mais qualidade de vida, alcance aí os seus objetivos. E também tem uma outra maneira, que é muito poderosa, eu falo mais em atendimentos, que é você não se identificar de forma alguma com os seus pensamentos. Você é uma essência, você é algo muito maior, que quando você aprende a não se identificar com os pensamentos que estão te limitando, você transpassa, você transcende a sua mente. É algo, digamos assim, mais espiritualizado. É uma certeza muito grande, é algo forte demais ao ponto de você nem dar bola para os pensamentos intrusivos, para os pensamentos desagradáveis sobre medo, sobre incapacidade, sobre inferioridade. Imagine que você se sente já capaz, que você já comemora algo que você quer alcançar, porque você tem certeza que já alcançou. E não existem pensamentos que ficam te atrapalhando, limitando. Essa é uma outra forma. Essa é uma outra forma de lidar. Tá bom? Que não é fácil. Não estou falando que é moleza, não estou falando que é fácil. Tá bom? Mas que foi algo que quando eu aprendi, me ajudou demais.
me ajudou demais. Foi o que realmente me ajudou, foi o que me salvou. Eu não sei se todos sabem aí, mas eu já sofri demais com a questão do toque. E olha o que é o toque: transtorno obsessivo compulsivo. Ou seja, você tem pensamentos obsessivos e compulsivos muitas vezes, tantas vezes, que você se perde. Você perde o foco, perde concentração, você sofre com os próprios pensamentos e isso vira um transtorno na sua vida. Por isso que chama transtorno obsessivo compulsivo. E hoje em dia o que acontece? A verdade que eu estou falando para vocês, eu acabo dando risada disso tudo. Eu aprendi as duas coisas. Eu aprendi a lidar com o meu próprio pensamento, identificar pensamentos e modificá-los, crenças limitadoras e tudo mais. Aprendi a modificar. E também aprendi a não dar bola, a não dar atenção para alguns pensamentos. Eu sou algo muito maior que os pensamentos. Alguns pensamentos nem são meus, nem são eu. Eu sou algo separado dos pensamentos. E isso vale ouro, porque quando você realmente aprende a fazer isso, você se liberta. É uma verdade. Você não fica mais preso na sua mente. Tem pessoas que acham que são livres, vão para lá e para cá, mas elas estão presas na própria mente, sofrendo com os próprios pensamentos. Isso aí é a pior coisa que existe, porque você pode ir para um lugar bonito, você vai estar sofrendo. É melhor a pessoa estar presa, realmente numa prisão, numa jaula, e ter liberdade, não ficar sofrendo com os próprios pensamentos, do que uma pessoa ir para uma praia bonita, viajar para onde ela quiser, mas ficar presa nas ideias, nos pensamentos, se identificando com os pensamentos, achando que a pessoa é os pensamentos que ela está tendo. Ela não sabe como mudar e ela não sabe também como se dissociar, como se desligar dos pensamentos desagradáveis. Então isso vira uma prisão, é algo que prejudica demais a vida da pessoa. Quando você aprende a fazer essas coisas que eu estou mencionando para vocês, gente, as crenças que limitavam a sua vida, elas simplesmente desaparecem. E parece que algumas coisas começam a dar certo sem muito esforço da sua parte. Eu costumo dizer assim, é um nome que eu gosto de usar, tá? Nós temos um eu menor e um eu maior. O eu maior, o eu menor, é o eu que eu acredito que sou. É o eu identificado com a minha própria mente, conectado com a minha própria mente, com a parte de pensamentos desagradáveis, intrusivos, crenças limitadoras. Então eu me identifico com a minha mente e aí eu tenho comportamentos. E eu acredito que eu sou aquilo que eu penso. Então eu chamo isso de eu menor. Eu maior é quando você aprende a identificar os pensamentos, crenças limitadoras que te atrapalham e você sabe o que fazer e como fazer para mudar as sensações que você tem. Então você identifica e você sabe exercícios, práticas para mudar a sua maneira de pensar. Logo você muda a sua maneira de sentir. Então, eu considero que esse é o eu maior, aquele que assume uma autorresponsabilidade e que escolhe como quer se sentir. Também faz parte desse eu maior você que aprende a não se identificar com a sua mente. Quando você tem pensamentos desagradáveis, crenças limitadoras sobre medo, inferioridade, dúvidas sobre você mesmo, você aprende a se dissociar. Você aprende que você é algo separado da sua mente e que sua mente ela trabalha muitas vezes sozinha por conta própria, mas você não precisa sentir o que sua mente pensa. Você não se identifica com a mente. Você não é a sua mente. Você é algo muito maior. E aí eu chamo isso de eu maior. Quando você começa a atingir, a conhecer verdadeiramente esse eu maior, você começa a se sentir muito bem. Você começa a se sentir leve, mais tranquilo, mais capaz.
Você não resolve todos os problemas da sua vida, não. Problemas acontecem. Mas você aprende a lidar com os problemas de forma diferente e você já não piora mais as situações. Porque muitas vezes surge um problema na sua vida e se você se identifica com a sua mente, você pensa que você é sua mente e você não sabe o que fazer, você piora mais a situação. Ela já estava difícil e você piora ainda mais. E isso não é legal. Tá entendendo? Tá fazendo sentido? Por isso a importância de você conhecer esse eu maior. E todos nós temos. Quer conhecer um pouquinho do eu maior? Quer conhecer um pouquinho para você identificar como que é estar em contato com você de verdade? Porque o eu maior é você de verdade. O eu menor é como se fosse você de mentira. É uma falsidade. Quer entender um pouquinho como que é esse eu maior? Eu vou te mostrar. Ó, eu acredito que você gosta de criança. Eu acredito que você gosta de ver um bebê. Quando eu vejo um bebê na rua de 9 meses, 11 meses, às vezes eu estou com a minha esposa, a gente para, a gente brinca, a gente faz graça, a gente faz o bebê rir. Mas já percebeu que quando você vê um bebê, pode ser menino, pode ser menina, pode ser gêmeos, você vê um bebê, você se encanta, você esquece de todos os problemas, você foca no bebê e você sente algo que não dá para explicar, não cabe em palavras. Aí você fala, foi esse bebê que me fez bem, esse bebê me transmitiu uma energia boa. Não! O bebê é apenas o bebê lá fora. Mas nesse momento você se identificou, você entrou em contato com o seu eu maior. Por isso você está se sentindo daquela forma. Se você vai resolver um problema e você está com um bebê no braço resolvendo o problema, você vai ver que você vai se sentir tão bem com o bebê que você vai resolver qualquer problema de uma forma assim muito nobre, poderosa, porque você está em contato, olhando o bebê, você está em contato com você, com o seu eu maior, você está em contato com a sua essência. E quando você entra em contato com a sua essência, nada te derruba, pode cair o mundo, pode estar o caos, você vai estar sorrindo. É um estado de presença muito gostoso, muito agradável. Você é capaz de fazer coisas incríveis. Você é capaz de influenciar as pessoas à sua volta. É uma sensação muito boa quando você está em contato com o seu eu maior, com a sua essência. Então eu falei sobre você ver um bebê e você sentir tudo isso, porque o bebê é um gatilho que faz você entrar em contato com a sua essência. Sim, quando você nasceu, você era um bebê, você era por essência. Você não tinha esses pensamentos limitadores, essas crenças limitadoras, medo, inferioridade, angústia, ansiedade. Você não tinha isso com 9 meses de idade. Então, quando você vê um bebê, você entra em contato com essa sua essência. E olha que legal, essa sua essência está viva. Se ela não tivesse viva, você não sentiria tudo isso. Ok? Um abraço, meu amigo Ricardo Volpe, tá aqui. Lembro que eu fiz um treinamento em Jaguariúna, não é isso? Né? Para você, para toda a equipe de cabeleireiros, foi muito legal. Eu fui com a minha esposa, olha que alegria, fiquei feliz. Um abraço para você, viu? Manda um abraço para todo o pessoal lá, para Nani e tudo mais. Um beijo para Jaguariúna, que bacana. Gente, respondam para mim. Fez sentido que nós batemos um papo aqui? O papo que nós batemos aqui nessa live? Fez sentido? Fez sentido você perceber a importância que é você lidar com os pensamentos, saber o que fazer e também saber desprezar totalmente os pensamentos para você ser apenas uma essência. O eu maior assumir. O eu maior, quando assume, você tem ideias maravilhosas que você fala, meu Deus, de onde está vindo isso? E as coisas acontecem. Entende?
Olha aqui a Vicky Bernal dizendo que fez muito sentido. Passos Mari também. Eu sou Mônica, ela está agradecendo aqui. Mônica, obrigado a você. Rutilene, minha amiga, especialista em emagrecimento. Sim, fez sentido. Pedro, sim. Ótimo, ótimo, bacana, legal. Então eu vou passar... Olha que legal, me despertou o meu eu maior. Isso aí, parabéns, Ferraz Matilde. Então eu vou passar um exercício para vocês fazerem amanhã. É muito simples, é muito simples. Algumas vezes durante o dia vocês vão olhar. No celular de vocês, vocês pegam... Eu estava procurando o celular aqui, mas o celular está aqui. Eu estou falando com vocês pelo celular. Aí não dá. Vocês vão pegar algumas vezes o celular de vocês. Quem não tem um bebê em casa, quem não tem uma criança em casa, vocês vão olhar o celular de vocês, vão escrever lá no Google, bebês lindos. E vocês vão dar uma olhadinha. Ou vocês podem olhar lá o TikTok, é o TikTok, não é isso? O Reels, videozinhos ou imagens de bebês. Durante 5 minutinhos só. Vocês podem fazer isso durante 5 minutinhos. Vocês vão perceber que vocês vão entrar num estado diferenciado. Vocês vão estar entrando em contato com a essência de vocês, com o seu eu maior. E assim que vocês estiverem com essa sensação gostosa, incorporada, espalhada no seu corpo, você vai e começa a fazer algumas coisas que você precisa fazer. Simples assim. Depois, mais para frente, eu dou outras dicas. Tudo bem? Lembre-se que você é uma pessoa incrível, é uma pessoa muito especial. Você é única, não existe alguém igual a você. Para com essa bobeira de ficar se comparando com os outros. Qualquer hora eu vou fazer uma live só sobre isso. Porque você é único, você é única, você é singular. Você tem uma essência, você tem uma centelha divina. É algo muito grande para você ficar preso a pensamentos que são destrutivos, tá? E fica aqui o meu convite, gente. Fica aqui o meu convite. Para a gente encerrar. Na bio aqui, quem entrou depois, no perfil do meu Instagram, tem um link. Entrando nesse link, você vai entrar num grupo VIP. Silencioso, eu não vou ficar te perturbando no grupo, não. E esse grupo silencioso, nós vamos colocar informações importantes, dicas poderosas durante 7 dias. A gente começa agora, dia 21, segunda-feira que vem. Durante 7 dias, nós vamos trabalhar as questões de medo. Tá bom? Desafio, 7 dias sem medo. Eu não estou falando daquele medo que é o cuidado, cautela, vamos organizar, vamos ver. Não. Esse medo é bom. Estou falando daquele medo limitador. Aquele medo que te mantém preso ao eu menor e que com isso você não consegue seguir em frente, você fica preso em círculos, incomodando as pessoas, se sentindo incomodado. Tá bom? Então é isso. Tá bom? Um abraço para vocês e a gente se vê. Estou esperando vocês lá no grupo VIP. Um abraço. Fiquem todos muito bem. Ótima noite.